Olá, estamos apresentando mais uma edição do nosso Unifor Esporte. No programa de hoje teremos uma entrevista com o grande ídolo dos gramados cearenses. E por falar em gramados, você também saberá um pouco da história de um esporte que tem tudo a ver com futebol. E mais, veja também o que de melhor aconteceu no Racha Social. Vem com a gente que o Unifor Esporte está no ar. Entre idas e vindas pela década de 90 e o ano de 2010, um pernambucano de Recife fez história com a camisa de um dos maiores clubes do nosso estado. Com seu 1,77 m de altura, tornou-se ídolo ao marcar quase 150 gols em suas 5 passagens por aqui. E é com essas credenciais que vamos introduzir a primeira metade da entrevista com essa lenda do nosso futebol. Já sabe quem é? Marcar época na história de um clube e emocionar intensamente uma torcida de massa é um feito para pouquíssimos jogadores. E para ser ídolo dessa massa é preciso ter muita garra e identificação com o clube e com a torcida. E, claro, muitos títulos. Para um certo personagem, você pode aliar tudo isso e também a grande capacidade de fazer gols decisivos, ainda mais contra o maior rival. Para ser ídolo, artilheiro e carrasco, é preciso ser Sérgio Alves. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Espero responder todas as perguntas. Você foi revelado pelo Sport 90-91. Passou 2 temporadas no Sport e depois foi para o Central. E numa Série B acabou enfrentando o próprio Ceará, né? E arrebentou com o jogo, fez 2 gols. E a pergunta é, você imaginava naquela partida que poderia vir a ter uma carreira como teve agora já consolidada? Não, você nunca prevê o que vai acontecer no clube, né? Eu tive a felicidade de marcar 2 gols, além dos gols fiz uma boa partida e isso fez com que o Ceará se interessasse no meu trabalho. Pouco depois de um mês, eu já tinha deixado o Central e assinado o contrato com o Ceará. E nesse caminho, em 94, teve uma Copa do Brasil. O Ceará fez uma campanha histórica, foi até a final. E no lance, no finalzinho daquele jogo no Olímpico, né? Aqui foi 0-0 e lá no Olímpico foi 1-0 para o Grêmio. Esse título do Grêmio, ele foi realmente mascarado? Não, tanto foi que, terminado o jogo, uma boa parte da torcida do Grêmio saiu do estádio sem comemorar. E isso prejudicou o Ceará e prejudicou o estado do Ceará, porque tanto o Ceará Sporting Clube quanto o estado do Ceará iria ter uma equipe conquistando uma Copa do Brasil e no ano seguinte disputando uma Libertadores. Será que quando isso vier a acontecer, algum de nós vamos estar vivo? Por infelicidade ou má intenção do árbitro, ele não marcou o pênalti, ele também poderia marcar e quem fosse bater, perder, e até mesmo ele poderia arrumar outros motivos para que o Grêmio saísse de campo vencedor, mas ele nunca poderia não ter marcado o pênalti que ele não marcou. 96 pode servir de inspiração para a campanha de hoje. Ceará e Tuna Luso no PV, Ceará com um jogador a menos e com o técnico Lira também foi expulso. Você em algum momento ali deixou de acreditar que o Ceará poderia escapar da terceirona? Nunca deixamos de acreditar, primeiro no nosso potencial e segundo na história do Ceará. Não podia nem empatar o jogo, que se empatasse cairia para a Série C. Estávamos perdendo de 1-0 e eu tive a felicidade de marcar 2 gols. E nesse jogo o que tinha que acontecer, aconteceu. Terminamos com um jogador a menos, um companheiro de linha foi para o gol, nosso treinador expulso, mas graças a Deus tudo deu certo. Você foi para o ABC e se tornou o maior artilheiro do ABC em Clássicos Reis, lá no Rio Grande do Norte. Todo mundo sabe que a torcida do Ceará tem uma certa simpatia pelo ABC e a do Fortaleza pelo América de Natal. Você tem alguma coisa contra esse lado vermelho do Clássico Rei, tanto cearense e como lá do Potiguar também? Ao contrário. Se não fosse a América de Natal,
lá no Rio Grande do Norte, eu não seria ídolo do ABC hoje. Se não fosse Fortaleza aqui no Ceará, eu não seria o ídolo da torcida do Ceará. O bom não é a quantidade de gols que você faz dentro de uma competição. O bom é a quantidade de gols que você faz nos clássicos contra os rivais. Isso aí fica mais marcado. Por incrível que pareça, os dois são alvinegros. Sim. São torcidas do povão e, para mim, são as maiores torcidas do seu estado, até que me prove o contrário. Fica atenado que daqui a pouquinho ainda tem mais papo com o Sérgio Alves. Goal e try, carrinho e tackle, agarra e scrum. Aposto que todos entendem o significado das primeiras palavras, mas e o resto? Bem, arrisquem dizer até que pouquíssima gente aqui no Brasil sabe o que é rugby. Saiba você aí em casa que trata-se apenas do irmão mais novo do futebol. E vá mexer com o caçulo da família, vá! Vários apaixonados por uma bola, formas de jogar definidas de acordo com locais específicos e nada de unificação de regras em torno do esporte. Muito praticado nas escolas inglesas, o futebol tinha suas leis, mas as interpretações de jogo variavam entre diferentes instituições no começo do século XIX. As tentativas de padronização do futebol aconteceram. Alguns atritos surgiram e, por fim, conseguiram um jeito de agradar gregos, mas não os troianos. Opa, alguns ingleses e outros não. Originários da Inglaterra, futebol e rugby eram praticamente um esporte só. E daí você imagina, futebol sendo praticado também com as mãos e tendo a permissão de contatos físicos bem mais fortes, assim não dá. Em 1863 surgiu a Football Association, que foi a primeira entidade a cuidar do futebol no mundo. E depois, em 1871, surgiu a Rugby Football Union, a primeira entidade do rugby. A partir de então, os rumos foram bem diferentes. Rumos também definidos por interesses econômicos. O futebol se profissionalizou em 1885 na Inglaterra e ganhou enorme popularidade no mundo. Já o rugby preferiu um outro caminho. Eu acho que tem que ver com a mentalidade das pessoas, não? Que eles queriam, de pessoas muito tradicionalistas que gostavam que o esporte deles continuasse do mesmo jeito, não queriam mudar e preferiam o amadorismo antes que o profissionalismo. Tinham medo de que os pilares de respeito mútuo, união, lealdade, disciplina e cooperação fossem corrompidos pelo dinheiro. Um temor da elite britânica que não queria pagar por jogadores e nem cobrar ingressos nos estádios. Tudo em nome da filosofia e ética do Rugby Union. São grandes pilares que a gente tem aí dentro do rugby. Então, quando uma pessoa ingressa na equipe, ela já começa a ser moldada nesse sentido, para respeitar esses valores. Enquanto no futebol você vê vários atletas em volta do árbitro, aqui não. Aqui, dentro de campo, só quem fala com o árbitro é o capitão. E existe todo um respeito. Se chama de senhor, senhor. Um exemplo que eu presenciei vendo mesmo pela televisão foi uma atleta nova da seleção brasileira. Ela fez o try e saiu comemorando. E a capitã da equipe dela foi lá e repreendeu ela pela comemoração, como se fosse um desrespeito à equipe que ela estava jogando. Mas em 1995 veio a profissionalização do rugby, 110 anos após a do futebol. Hoje, disseminada em lugares que jamais havia estado, os pilares continuam fixados em base firme. Tanto que o mau comportamento dos atletas é exceção neste esporte de gentlemen. Não é um jogo agressivo. É a forma como você se defende, como você se impõe dentro do campo. Então ele se torna um jogo particularmente não agressivo e amigável, porque dentro de campo não existe rivalidade e nem por fora. No rugby existe muito respeito com o outro time. Só existe o jogo se existir o outro time. E os frutos desse espírito coletivo já levam o rugby a ser reintegrado às Olimpíadas do Rio 2016 depois de 92 anos.
Entre os esportes mais praticados do mundo, tanto os tries, tackles e scrums podem servir como fonte de aprendizagem às futuras gerações. É uma correria, a bola de rugby é mais engraçada que a de futebol, porque ela pinga para todos lados, né? As crianças gostam e correm e se abraçam e se caem e se levantam, porque o esporte ensina isso, né? A ser perseverante, né? A superar as adversidades, né? Tendo respeito dos coleguinhas, sendo íntegro, não? Esporte de gentlemen e ladies, é claro. Antes do break, vamos ver se você prestou atenção mesmo na matéria e se você é bom de matemática e história olímpica. Dizia eu que o rugby estará nas Olimpíadas do Rio 2016, 92 anos após a última edição em que esteve presente. Então, a minha pergunta é: qual a última Olimpíada a ter o rugby como esporte olímpico? Amsterdã 1924, Paris 1924, Antuérpia 1920 ou Berlim 1916? A resposta vem no próximo bloco. E aí, ainda tá em dúvida sobre a perguntinha do rugby? Guarde aí na sua caixola que a resposta certa é Paris 1924, beleza? Agora nós iremos reforçar a força social que o esporte tem para reunir pessoas, alegrar vidas e, o mais importante, demonstrar que o presente ainda pode ser de esperança para um futuro mais digno. Com vocês, uma iniciativa chamada Racha Social. Futebol, um esporte tão simples e apaixonante, mas que é capaz de mexer com emoções e sentimentos. E no caso do Racha Social, trazer benefícios para a sociedade. Um evento onde craques, ex-craques e jornalistas cearenses se reúnem por uma boa causa. O Racha Social foi organizado pela Social Esporte Clube, junto à Unifor, para arrecadar leite em pó para o IPRED e a comunidade do Dendê. Em 2013, eu já tinha a ideia de misturar a área social com jornalismo, que eu gosto bastante. E aí comecei a conversar com alguns amigos, levei a ideia para alguns amigos e um amigo do Diário do Nordeste achou a ideia bacana e falou, pô, vamos transformar isso em realidade, que era a gente fazer alguns cadernos e lançar, e aconteceu. Onde tem brincadeira, tem criançada. Para animar as atividades recreativas, pula-pula e o futebol, que é claro, não poderia faltar. Bom, o esporte é uma ferramenta que ela pode ser usada com diversos fins, não é? E necessariamente nessa área social, o esporte ele favorece a diminuição dessas desigualdades. Então, no momento que a criança vem e participa do esporte, ela percebe as potencialidades que ela tem e, ao mesmo instante, ela consegue visualizar outras possibilidades na sua própria vida. É só você ver o que está acontecendo hoje. Um monte de menino aqui, todo mundo esperando para ver esses craques aqui do passado, do presente e tal. Futebol, ele está na vida do brasileiro, cara. Então, assim, eu acho que a criança já nasce com esse lance do futebol fazendo parte da cultura. E eu acho que influencia diretamente. Por isso que eu acho que os craques têm tanta importância. Se eles dão um exemplo positivo, essa garotada mira nesses exemplos. O evento teve a participação de grandes personagens do futebol cearense, como Manuel Tobias, Mirandinha, Marquinhos Capivara e por aí vai. Estou prevendo que um time será vencedor e o outro será perdedor. Talvez tenha um gol de bicicleta, talvez não. Talvez tenha jogadores melhores que eu, bem provável. Essa é a melhor previsão que eu tenho. E com tanta gente boa em campo, não poderia faltar gols e lances bonitos. O jogo foi bem movimentado, sempre com clima de descontração, fazendo do esporte uma belíssima ação social. Um rachinha no final de tarde nesse estádio da Unifor, hein, Carneirão? Vamos continuar com o grande Sérgio Alves, campeão cearense 4 vezes, artilheiro da Série B de 2001 e também de várias outras competições por diversos times.
Sérgio agora comenta sobre questões como a idolatria da torcida, gols e, claro, seu eterno rival. Um dia você foi tricolor, no caso o tricolor baiano. E lá também acabou não esquecendo Fortaleza, acabou marcando um golaço de bicicleta, na minha opinião, um dos mais bonitos que eu vi em toda a minha vida. E assim, na hora que você fez aquele gol, o que foi que passou na tua cabeça? Aquele gol ali, o jogo foi 3-2, eu tive a felicidade de marcar os 3 gols e aquele gol de bicicleta. Ali existiam algumas rivalidades dentro de campo, jogadores do outro lado que não gostavam de mim, treinador que estava do outro lado, que eu já tinha trabalhado, que não gostava de mim, e o próprio clube. Então eu juntei a fome com a vontade de comer. Peguei essas 3 oportunidades que citei e falei, é hoje. Série B de 2001, PV lotado também, um tabu de 16 jogos, sem vitória em cima do Fortaleza. Como um jogador mais identificado com as cores alvinegras, sentiam uma raiva por aquele tabu, 16 jogos sem vencer? Não, uma raiva não, mas é como eu falei para você. Tudo que acontece de ruim com o Ceará me entristece. Eu só agradeço a Deus pelos momentos que Ele me proporcionou. Eu tinha acabado de voltar para o Ceará naquele ano, que houve aquele clássico. E na hora do pênalti, eu nem sei quem era que batia pênalti. Eu peguei a bola, coloquei embaixo do braço, ninguém pediu e fui lá para bater. Então até isso tinha que acontecer. Eu retornar para o Ceará, estar presente no jogo daquele e acabar com aquela escrita de 16 jogos sem o Ceará ganhar do maior rival. Pelas contagens, foram 25 gols em 23 ou 24 jogos, que lhe rendeu o título de Carrasco. Você acha, sinceramente, Sérgio Alves, que algum dia um outro jogador vai poder desbancar essa sua marca? Alguém vai desbancar essa sua marca? Pode acontecer. Antes do Sérgio Alves existia o Gildo. Antes do Sérgio Alves no ABC existia o Alberi. Pode acontecer, pode vir um outro ídolo. Carrasco eu não sei. Mas ídolo pode surgir. E eu tinha convicção de que a torcida estava indo a campo, ao estádio, já ganhando de 1-0, porque já esperava um gol do Sérgio Alves contra o Fortaleza. Mas sempre colocava a garra, a determinação, aquela vontade que eles tinham lá fora de ver o Ceará ganhando, eles me viam ali dentro de campo com essa mesma vontade, mesmo eu não estando bem tecnicamente. Mas me vinham correndo, honrando a camisa do Ceará, me dedicando o máximo, porque em nenhum momento eu me entregava. Até porque eu não gosto de perder nem racha, quanto mais jogo profissionalmente, jogo válido por campeonato. Para mim, o gol num clássico é uma premiação da sua preparação, de tudo que você fez durante a semana para chegar naquele jogo bem. Então não tinha para que eu deixar de torcer ou comemorar com a minha torcida, com meus companheiros, para zombar do adversário, da torcida adversária, de maneira nenhuma. Aqui, na capital, é difícil, mas no interior, quando eu estou viajando, por várias vezes, autografei não só camisa, como bandeira do Fortaleza. Então isso é pelo respeito que eu sempre tive com eles tendo comigo hoje. 2009 teve o acesso, um acesso que o Ceará não conquistava há 16 anos, né? E você fez 2 gols, 2 de cabeça, um contra o Brasiliense, outro contra o Bragantino. Conquistou acesso, dever cumprido, e em 2010, poucos meses depois, teve aquele jogo contra o próprio ABC como despedida. Você ficou meio decepcionado, assim, com o estádio não lotado, com aquele Castelão que cabiam 58 mil pessoas, 60 mil, mas só haviam menos de 10 mil pessoas ali. Você, assim, imaginou algo maior por parte do Ceará, por parte da torcida alvinegra? No meu ver, se não houvesse aquele jogo para que eu fizesse a minha despedida, outro jogo não teria.
Até porque ninguém se mobilizou, ninguém tinha interesse em fazer um jogo de despedida do Sérgio Alves, como não fizeram um jogo de despedida do Mota, não fizeram do Yarley, não fizeram do Adilson. Então não existia interesse por parte de ninguém. Mas isso não me afetou nem me afeta em nada, até porque as coisas que sejam para mim, eu sempre gosto que seja de boa vontade e não forçada. Por tudo que eu fiz, por tudo que eu conquistei no Ceará, por todos os momentos que eu tive no Ceará, eu teria tido uma despedida mais honrosa. A gente sabe que no futebol existem muitos ídolos de qualquer clube que podem se transferir para o clube rival. Se tivesse uma proposta do Fortaleza muito melhor que a do Ceará financeiramente, existiria a possibilidade de você ir para o Fortaleza? Um diretor do Fortaleza, todo ano, me procurava, me fazia o convite. A única coisa que eu não dava espaço era para que me fizessem proposta financeira. Mas sempre era procurado. E a última vez que me procuraram foi em 2004. Foi a última tentativa que tiveram para me levar para o Fortaleza. E em nenhum momento eu aceitei e não dei a oportunidade para que me fizessem proposta financeiramente, porque eu sabia que a proposta iria ser muito forte. Então eles teriam que não me fazer uma proposta para que eu viesse a pensar, mas eu creio que eles iriam me fazer uma proposta para mexer com o meu juízo. Não dava para mim ir, porque eu estava indo contra uma nação que, desde quando eu cheguei aqui, me abraçaram. Uma nação que hoje me tem como um ídolo. Rapaz, se ele fosse pro Fortaleza, hein? E assim vamos encerrando mais uma edição do Unifor Esporte, mas antes do fim vamos deixar o nosso número para contato e sugestões de pautas, 3477-3422. Gente, foi um prazer tê-los conosco e nos vemos na próxima. Um abraço!